Bem-vindos ao canal Atitudinal. Neste vídeo, iremos mergulhar na vida e no legado de Martin Luther King Jr., um dos maiores ícones da luta pelos direitos civis nos Estados Unidos e no mundo. Com seu famoso discurso, "Eu tenho um sonho", King inspirou milhões de pessoas a buscarem igualdade, justiça e liberdade. Vamos juntos explorar nesse vídeo sua trajetória, desde os desafios que enfrentou, até as conquistas que alcançou, e como seu legado continua vivo até hoje. Assista até o fim para descobrir como as ideias de King continuam relevantes nos dias de hoje. Qual o impacto global de suas ações no movimento dos direitos civis? Suas principais falas e frases emblemáticas, e por último você assistirá ao seu famoso discurso "Eu tenho um sonho", por completo e legendado. Então vamos lá. Como as ideias de King continuam relevantes nos dias de hoje? As ideias de Martin Luther King continuam profundamente relevantes até hoje, porque os desafios de injustiça social e racial ainda estão presentes. King defendia a resistência pacífica, acreditando que a mudança duradoura viria através do amor, da não violência e do diálogo. Sua visão de uma sociedade onde as pessoas são julgadas pelo conteúdo de seu caráter, e não pela cor de sua pele, ainda ressoa fortemente. Em muitos lugares, comunidades ainda enfrentam desigualdades no acesso à educação, saúde e oportunidades econômicas. As lutas contra o preconceito, a discriminação e as injustiças são travadas tanto nos Estados Unidos quanto ao redor do mundo, mostrando que o sonho de King ainda é um objetivo a ser alcançado. Qual o impacto global de suas ações no movimento dos direitos civis? As ações ideais de Martin Luther King transcenderam fronteiras nacionais e influenciaram movimentos de direitos humanos ao redor do mundo. Ele foi um defensor incansável da justiça e da liberdade, e seu modelo de resistência não violenta inspirou líderes globais em suas próprias lutas por direitos civis e independência. O líder sul-africano Nelson Mandela e o Congresso Nacional Africano se inspiraram fortemente na abordagem de King para lutar contra o apartheid. A ideia de confrontar o racismo institucionalizado com uma resistência pacífica foi um elemento-chave na queda do regime segregacionista na África do Sul. As ideias de King sobre autodeterminação e igualdade influenciaram várias nações que lutavam por independência do domínio colonial, especialmente em África e na Ásia. Sua crença de que a opressão racial e a injustiça eram questões globais ressoou fortemente com essas lutas. Em contextos diversos, as ideias de King foram adotadas por movimentos de direitos humanos, incluindo os movimentos pelas liberdades democráticas na Europa Oriental e pelo fim da discriminação religiosa e étnica, em regiões como a Índia e o Oriente Médio. Sua defesa dos direitos dos oprimidos inspirou pessoas a combater injustiças em suas próprias sociedades. O impacto global de Martin Luther King está no poder duradouro de suas ideias. Ele demonstrou que a mudança social pode ser alcançada sem recorrer à violência, e que a luta por justiça é um movimento universal. Dentre os principais ensinamentos e frases emblemáticas de Martin Luther King, podemos destacar: "Se um homem não descobriu nada pelo qual morreria, não está pronto para viver." No final, não nos lembraremos das palavras dos nossos inimigos, mas do silêncio dos nossos amigos. É melhor tentar e falhar, que preocupar-se e ver a vida passar. É melhor tentar, ainda que em vão, que sentar-se fazendo nada até o final. Eu prefiro na chuva caminhar, que em dias frios em casa me esconder. Prefiro ser feliz, embora louco, que em conformidade viver. Suba o primeiro degrau com fé. Não é necessário que você veja toda a escada. Apenas dê o primeiro passo. A verdadeira medida de um homem não se vê na forma como se comporta em momentos de conforto e conveniência, mas em como se mantém em tempos de controvérsia e desafio. Eu tenho um sonho. O sonho de ver meus filhos julgados por sua personalidade, não pela cor de sua pele. Aprendemos a voar como os pássaros, e a nadar como os peixes, mas não aprendemos a conviver como irmãos. Se não puder voar, corra. Se não puder correr, ande. Se não puder andar, rasteje, mas continue em frente de qualquer jeito. O perdão é um catalisador que cria a ambiência necessária para uma nova partida, para um reinício. A injustiça num lugar qualquer é uma ameaça à justiça em todo lugar. Temos de aprender a viver todos como irmãos, ou morreremos todos como loucos. O que me assusta não são as ações e os gritos das pessoas más, mas a indiferença e o silêncio das pessoas boas. Nossas vidas começam a terminar no dia em que permanecemos em silêncio sobre as coisas que importam. Se alguém varre as ruas para viver, deve varrê-las como Michelangelo pintava, como Beethoven compunha, como Shakespeare escrevia. Pouca coisa é necessária para transformar inteiramente uma vida: amor no coração e sorriso nos lábios.
A violência cria mais problemas sociais do que aqueles que resolve. Se soubesse que o mundo se desintegraria amanhã, ainda assim plantaria a minha macieira. O que vale não é o quanto se vive, mas como se vive. Eu tive muitas coisas que guardei em minhas mãos, e as perdi. Mas tudo que eu guardei nas mãos de Deus, eu ainda possuo. Saiba que seu destino é traçado pelos seus próprios pensamentos, e não por alguma força que venha de fora. O seu pensamento é a planta concebida por um arquiteto, para construir um edifício, denominado prosperidade. Você deve tornar o seu pensamento mais elevado, mais belo e mais próspero. Mesmo as noites totalmente sem estrelas, podem anunciar a aurora de uma grande realização. O comunismo existe hoje, porque o cristianismo não está sendo suficientemente cristão. Repetindo. O comunismo existe hoje, porque o cristianismo não está sendo suficientemente cristão. O mais perigoso tipo de ateísmo não é o ateísmo teórico, mas o ateísmo prático. Este é o mais perigoso tipo. E o mundo, e mesmo a igreja, está repleta de pessoas que prestam culto com os lábios em lugar de um culto com a vida. Lembremo-nos que no universo há um grande e benigno poder, que é capaz de abrir caminho onde não há caminho. Devemos construir diques de coragem, para conter a correnteza do medo. A escuridão não pode expulsar a escuridão, apenas a luz pode fazer isso. O ódio não pode expulsar o ódio, só o amor pode fazer isso. O amor é a única força capaz de transformar um inimigo em amigo. Devemos aceitar a decepção finita, mas nunca perder a esperança infinita. Não há nada mais trágico neste mundo, do que saber o que é certo, e não fazê-lo. Que tal mudarmos o mundo começando por nós mesmos? Talvez não tenhamos conseguido fazer o melhor, mas lutamos para que o melhor fosse feito. Não somos o que deveríamos ser, não somos o que iremos ser, mas graças a Deus, não somos o que éramos. Nós não podemos nos concentrar somente na negatividade da guerra, mas também na positividade da paz. Se a história ensina alguma coisa, é que o mal é difícil de vencer, tem uma resistência fanática, e jamais cede por vontade própria. O que afeta diretamente uma pessoa, afeta a todos indiretamente. Inteligência e caráter, eis o objetivo da verdadeira educação. Quem aceita o mal sem protestar, coopera com ele. Nada no mundo é mais perigoso que a ignorância sincera e a estupidez conscienciosa. Saiba que seu destino é traçado pelos seus próprios pensamentos, e não por alguma força que venha de fora. A mais urgente pergunta a ser feita nesta vida é: o que fiz hoje pelos outros? Não permita que homem algum te rebaixe o suficiente, a ponto de odiá-lo. Enfrentaremos a força física com a nossa força moral. Se ajudar uma só pessoa a ter esperança, não terei vivido em vão. Hoje é sempre o dia certo de fazer as coisas certas, de maneira certa. Amanhã será tarde. Aprenda com os erros alheios. Não viverá o bastante para cometer todos os erros. Para ter inimigos, não precisa declarar guerras, apenas diga o que pensa. Eu não estou afirmando que aquelas coisas não sejam importantes, nós precisamos delas, nós precisamos de carros, nós precisamos de dinheiro, de tudo que é importante para viver. Mas sempre quando elas se tornam substitutos de Deus, elas são prejudiciais. O ser humano deve desenvolver, para todos os seus conflitos, um método que rejeite a vingança, a agressão e a retaliação. A base para este tipo de método é o amor. Todas as pessoas podem ser grandes, porque todas podem servir. Não é preciso ter um diploma universitário para servir. Não é preciso fazer concordar o sujeito e o verbo, para servir. Basta um coração cheio de graça. Uma alma gerada pelo amor. O nosso mundo depende de uma fundação moral. Deus o fez assim. Deus fez o universo para ser baseado em uma lei moral. Se o homem desobedecê-la, está se revoltando contra Deus. Eu também sou vítima de sonhos adiados, de esperanças dilaceradas, mas, apesar disso, eu ainda tenho um sonho, porque a gente não pode desistir da vida. O bom vizinho olha além dos incidentes exteriores, e distingue aquelas qualidades interiores que fazem de todos os homens humanos, e portanto, irmãos. No final, não nos lembraremos das palavras dos nossos inimigos, mas do silêncio dos nossos amigos. Nós adotamos neste mundo moderno uma espécie de relativismo ético. E desde que todo mundo esteja fazendo isto deve ser o certo. Uma espécie de interpretação numérica do que é o certo. Toda a realidade depende de fundamentos morais. Em outras palavras, que este é um universo moral, e que há leis morais suportando o universo tanto quanto leis físicas. Temos adotado uma espécie de teste pragmático para o certo e errado, aquilo que funcionar é o certo.
Tudo bem, em desobedecer os 10 mandamentos, mas apenas não desobedeça o 11º, não se deixe apanhar. Esta é a atitude. A violência como forma de alcançar a justiça racial é impraticável e imoral. Eu não desconsidero o fato de que a violência muitas vezes traz resultados momentâneos. As nações frequentemente conquistaram sua independência na batalha. Mas, apesar das vitórias temporárias, a violência nunca traz paz permanente. E este é o perigo que nos confronta, meus amigos, que em uma nação como a nossa, onde damos ênfase na produção em massa, e isto é de importância considerável, onde temos tantas conveniências e luxo e tudo mais, há o perigo de que nós inconscientemente, nos esqueçamos de Deus. Porque muito antes da existência delas, nós necessitamos de Deus. E por muito tempo depois que elas tiverem passado, nós ainda necessitaremos de Deus. Existe uma busca quase universal por respostas fáceis, e soluções semi-elaboradas. Nada perturba tanto algumas pessoas como ter de pensar. A moralidade não pode ser legislada, mas o comportamento pode ser regulamentado. Aquele que é desprovido do poder de perdoar, é destituído do poder de amar. A amizade perfeita é só para os bons. Enquanto houver pobreza no mundo, nenhum homem poderá ser totalmente rico, mesmo se tiver $1 bilhão. Toda a vida é interligada, estamos presos em uma inevitável rede de reciprocidade, amarrados em um único fio do destino. O que afeta diretamente a um, afeta indiretamente a todos. Chega um momento em que temos de tomar uma posição que não é nem segura, nem política, nem popular, mas que deve ser tomada porque a consciência lhe diz que isso está certo. O ódio paralisa a vida, o amor a liberta, o ódio confunde a vida, o amor harmoniza, o ódio escurece a vida, o amor a ilumina. O perdão não é um ato ocasional, é uma atitude constante. Eu decidi ficar com o amor. O ódio é um fardo muito grande para se carregar. Não tentemos satisfazer a sede de liberdade, bebendo da taça da amargura e do ódio. Sim, nós podemos. Não desista dos seus sonhos. O futuro é feito do passado. Quando a cabeça pousar no seu travesseiro, lembre-se de guardar somente as coisas boas que te aconteceram hoje, assim você ficará com o coração leve, e cheio de lindas lembranças. Não estou focado no que eu quero. Estou focado no que Deus quer. Creio que as pessoas que vivem para as outras, chegarão um dia a reconstruir o que as egoístas destruíram. Quando está tudo escuro, é que se pode ver as estrelas. Nosso Senhor tem escrito a promessa da ressurreição, não só em livros, mas em cada folha, em cada flor da primavera. Saiba que seu destino é traçado pelos seus próprios pensamentos, por isso você deve tornar o seu pensamento mais elevado, mais belo e mais próspero. Se você ainda não achou uma causa pela qual vale a pena morrer, você ainda não achou razão de viver. Nós temos que combinar a dureza da serpente, com a suavidade da pomba, uma mente dura e um coração terno. Fique agora com o discurso mais famoso de Martin Luther King, e não esqueça de se inscrever no canal, deixar seu like e compartilhar com amigos, para espalhar a mensagem de igualdade e justiça de Martin Luther King. Atitude, até o próximo vídeo. Go back to Mississippi. Go back to Alabama, go back to South Carolina, go back to Georgia, go back to Louisiana, go back to the slums and ghettos of our northern cities. Knowing that somehow this situation can and will be changed. Let us not wallow in the valley of despair. I say to you today, my friend, so even though we face the difficulties of today and tomorrow, I still have a dream. It is a dream deeply rooted in the American dream. I have a dream that one day this nation will rise up and live out the true meaning of its creed. We hold these truths to be self-evident, that all men are created equal. I have a dream that one day on the red hills of Georgia, the sons of former slaves and the sons of former slave owners will be able to sit down together at the table of brotherhood. I have a dream that one day, even the state of Mississippi, a state sweltering with the
heat of injustice, sweltering with the heat of oppression, will be transformed into an oasis of freedom and justice. I have a dream that my 4 little children will one day live in a nation where they will not be judged by the color of their skin, but by the content of their character. I have a dream today. I have a dream that one day down in Alabama, with its vicious racists, with its governor having his lips dripping with the words of interposition and nullification. One day right there in Alabama, little black boys and black girls will be able to join hands with little white boys and white girls as sisters and brothers. I have a dream today. I have a dream that one day every valley shall be exalted. Every hill and mountain shall be made low, the rough places will be made plain, and the crooked places will be made straight, and the glory of the Lord shall be revealed, and all flesh shall see it together. This is our hope. This is the faith that I go back to the South with. With this faith, we will be able to hew out of the mountain of despair a stone of hope. With this faith, we will be able to transform the jangling discords of our nation into a beautiful symphony of brotherhood. With this faith, we will be able to work together, to pray together, to struggle together, to go to jail together, to stand up for freedom together, knowing that we will be free one day. This will be the day. This will be the day when all of God's children will be able to sing with new meaning, my country, tears of thee. Sweet land of liberty, of thee I sing. Land where my fathers died, land of the pilgrim's pride. From every mountainside, let freedom ring. And if America is to be a great nation, this must become true. And so let freedom ring. From the prodigious hilltops of New Hampshire, let freedom ring. From the mighty mountains of New York, let freedom ring. From the heightening Alleghenies of Pennsylvania, let freedom ring. From the snow-capped Rockies of Colorado, let freedom ring. From the curvaceous slopes of California. But not only that, let freedom ring from Stone Mountain of Georgia. Let freedom ring from Lookout Mountain of Tennessee. Let freedom ring from every hill and molehill of Mississippi, from every mountainside. Let freedom ring. And when this happens, and when we allow freedom ring, when we let it ring from every village and every hamlet, from every state and every city, we will be able to speed up that day when all of God's children, black men and white men, Jews and Gentiles, Protestants and Catholics, will be able to join hands and sing in the words of the old Negro spiritual, free at last, free at last. Thank God Almighty, we are free at last.